Boa. Bom, a gente está indo para o nosso segundo encontro da preparação física, né? Então, hoje o Felipe vai falar sobre testes, né, Fê? Me fugiu agora, mas é sobre os processos de Testes e avaliação. recuperação. Boa. E antes de passar para ele, só agradecer a presença de todos novamente, em feriado, né, para alguns, acredito que para outros foi antecipado, mas para que a gente possa contribuir no encontro de hoje aí, o envolvimento e a participação de vocês. Então, aproveitando também, dar boas-vindas à região do Centro-Oeste, se somou nessa semana aí nos grupos de trabalho, então parte do nosso processo de construção, né, do Campeonato Nacional de Seleções Regionais, a gente está indo, né, para as demais regiões. Já nesse momento já estamos com a presença deles também aqui conosco, além das outras baseadas nas federações que já estavam conosco aí, tá bom? Acho que sem muito mais, passar para o Felipe e para o Ari e que eles possam conduzir. Só queria trazer aqui uma reflexão do nosso último encontro, eles até podem depois contribuir um pouco mais, mas existem janelas de discussões e é bem legal e bem importante que a discussão ela passa muito pela necessidade de vocês. Então, a gente até recebeu alguns feedbacks sobre o nosso último encontro e acho que é legal a gente compartilhar isso, né? De que vocês possam interagir, que vocês possam perguntar realmente as dúvidas, porque a gente traz um conteúdo, mas a gente pode depois direcionar esse conteúdo para aquilo que é de interesse. Então, às vezes, a gente acaba não dando tempo ali para alguma pergunta ao longo da explicação, mas coloca no chat para a gente não perder a oportunidade de discutir esse tema quando abrir a janela de discussão. Acho que isso é um ponto importante que vai deixar bem rico aí o encontro de hoje. Fê, Ari, da minha parte, podem tocar. Manda você, Ari, e depois eu já começo a apresentação. Olá, boa noite, pessoal. De novo, obrigado. Acho que com isso estamos já na segunda sessão. Isso, como o Julião falou, agradecer a presença de todos vocês aqui, que é a hora da noite onde normalmente todo mundo está tentando descansar, recuperar, vocês estão aqui ouvindo dois loucos a falar de preparação física. Então, muito obrigado mesmo pela participação. Podemos ir, então. Boa. Pessoal, não tem como não falar, né, no começo. Primeiro, boa noite a todos. Muito bem-vindos aí à nossa segunda sessão de conversas e discussões. Tem que agradecer vocês, principalmente pelo horário, pelo dia. Como o Julião falou, em muitos locais a gente está em um feriado, então a presença de vocês da primeira vez é algo muito legal para começar a ouvir a gente, e o retorno em um feriado é ainda mais gratificante para a gente ter essas discussões. Significa que teve algo que valeu a pena e que vocês retornaram, e em um feriado ainda mais. Para a gente dar sequência, vamos seguir uma estrutura bem parecida com a semana passada. Então, a gente vai trabalhar com dois temas. Então, a gente vai trabalhar com avaliação e com recuperação, são os dois temas de hoje. Peço para vocês aí anotarem ou colocarem no chat as dúvidas. Se for no momento, vou pedir aí para o Julião e para o Ari para falarem se é no momento ou se a gente vai discutir isso depois, tá? Mas fiquem bastante à vontade. A ideia é que a gente traga à discussão esses pontos que são importantes para vocês. Então, a gente traz uma lógica, uma estrutura geral, e depois a discussão é como aplicar. Então, como aplicar, isso é totalmente dependente de cada uma das realidades, que não necessariamente é a nossa, e a gente acaba trazendo um pouco da nossa realidade, porque é o que a gente vive no dia a dia. Ok? Então, mais uma vez, a clássica frase, me avisem quando aparecer, por favor, na tela de vocês. Apareceu, Felipe. Boa. Então, novamente, falamos da preparação física, então um olhar muito mais da preparação física. A gente até hoje já inicio falando, não somos nutricionistas, a gente vai entrar um pouco na lógica de recuperação
sobre nutrição, mas só pontos centrais, tá? A gente não consegue trazer os detalhamentos da recuperação a partir do olhar da nutrição, mas um olhar geral e o que a gente precisa para fazer nossos atletas se recuperarem da melhor forma, a gente vai trazer aqui, ok? Então, primeira parte, vamos falar das diferentes capacidades físicas, um pouquinho daquele nosso triângulo de desempenho que a gente conversou a semana passada já, e aí depois, na segunda parte, a gente vai falar sobre hidratação e nutrição e um pouquinho sobre descanso, que são pontos fundamentais para que a gente tenha uma boa recuperação dos atletas. Para iniciar, essa é uma estrutura bem importante que a gente tem dentro da parte de alto rendimento, mas que a estrutura dela é muito importante, é fundamental para que todos, a gente, em qualquer nível, a gente tem que ter uma base que nos libere. Como assim? Então, a gente precisa, sempre que a gente está falando de atletas, ter informações gerais sobre esses atletas. Então, saber o histórico dele, se já treinou rugby, se já treinou outra modalidade, de onde vem, como que ele chegou até a gente. Então, são informações importantes. Eu tenho certeza que vocês fazem isso, eu só não sei de que forma vocês sistematizam isso. Então, mas com certeza, quando chega alguém novo, vocês sabem quem indicou, de onde veio, se já treinou rugby, se já treinou em algum outro lugar. Então, essa é uma informação fundamental para saber de onde está vindo esse atleta, de onde está vindo essa pessoa que está treinando com a gente. Um segundo passo, e talvez o mais fundamental, é que tem uma liberação e uma liberação médica. Principalmente nesse momento que a gente está passando, acho que a gente traz isso um pouco mais, né? Como a gente está passando por um momento de pandemia, de Covid, em que a gente fala bastante, né, sobre testagem, sobre sintomas. Tem muitos desses pontos que a gente acaba discutindo bastante e fica na nossa cabeça. Então, é bem importante que para a gente fazer qualquer tipo de treino com qualquer atleta que chegue na nossa mão, a gente tenha uma liberação médica. Até para... Não sei se vocês já tiveram contato com atletas que deram positivo, por exemplo, para a Covid, mas se teve algum atleta de vocês que teve positivo, aí é ainda mais importante. Por quê? Porque tem alguns possíveis problemas cardíacos e pulmonares, por exemplo, que podem impedir esse atleta de treinar. Então, acaba caindo sobre a gente uma responsabilidade muito grande de qualquer coisa que aconteça, e não necessariamente é um estímulo forte que a gente vai dar, mas esse atleta ele não está liberado para treinar e jogar. Então, trago essa discussão principalmente para esse momento que a gente está. Então, saber de onde vem esse atleta e ter uma liberação médica. A partir daí, a gente consegue começar a ver o que acontece, começar a pensar no nosso treino e colocar esse atleta para se desenvolver na nossa mão. No nosso caso, na confederação, a gente tem uma área de nutrição que vai identificar ali a composição corporal, de peso, estatura e dobras, que são bastante importantes para a gente acompanhar ao longo do tempo. Mas mesmo para a gente, pensando em qualquer tipo de estrutura, seja em clube, seja em federação, as dobras é um pouco mais difícil, porque é importante ter alguém da área de nutrição, mas peso e estatura é algo razoavelmente simples e ajuda bastante a gente a entender aquela individualidade biológica que a gente tinha falado lá na semana passada. Então, o que esse atleta, qual é a estrutura desse atleta, a partir dessa estrutura, o que eu vou querer desse atleta dentro do campo, e a partir daí sistematizar o treinamento dele. Então, são pontos que nos ajudam a direcionar o treinamento, então são informações importantes para a gente. Aqui, a partir de todos esses dados, a gente chega no nosso ponto nesse tema, né, do que a gente vai discutir agora, que são os testes de desempenho. E para a gente vai falar bastante de força, velocidade e resistência. A gente vai dissecar um pouquinho, a gente vai aprofundar um pouquinho esses termos e como a gente olha força, velocidade e resistência, mas esses são os pontos centrais que a gente olha na parte de preparação física. Na sequência, a gente identifica o desempenho técnico a ser definido pelo manager ou treinador, dependendo de como vocês trabalham em cada um dos locais. Mas isso é fundamental, porque
dentro da área técnica, cada treinador vai identificar algo que é importante, mas é fundamental que o treinador saiba o que é importante para ele. Para mim, o importante é que o atleta faça a parte técnica muito bem feita, então que ele saiba passar, que ele saiba receber, ou não. Para mim, é muito importante que o atleta consiga aplicar os princípios do jogo. Eu quero que ele consiga dar apoio, que ele dê continuidade o tempo inteiro, seja em qualquer jogo, não necessariamente no rugby. A gente pode identificar a técnica isolada e o princípio em alguns pequenos jogos. Isso depende muito de cada um de vocês, o que é importante. Mas é fundamental que tenha isso em mente. O que eu vou avaliar em relação à parte técnica? E na confederação a gente tem a possibilidade de depois compilar todos esses dados e sentar entre todos. No nosso caso, a gente tem um ponto que é importante, que é a definição, né? Ok, esse atleta, ele está liberado da parte médica, tem um peso e uma estatura que são interessantes para a gente, dos testes físicos, dado o peso e a estatura, dado a posição que a gente pensa para ele tem níveis de força, velocidade e resistência, dependendo do que a gente quer, que são importantes, e tecnicamente ele no nosso caso, ele atende muito bem os princípios, a técnica não está tão boa, mas a gente consegue lapidar essa técnica pela idade que ele tem. Então, a gente traz todas essas informações para uma mesa só, né? Joga todas essas informações na mesa, coloca peso para cada uma delas, dependendo, claro, da idade do atleta. Então, se a gente tem um atleta de 19 anos, ele tem muito mais o que crescer ao longo do tempo do que um atleta de 24 anos. Então, a gente coloca todas essas informações na mesa para identificar como que a gente vai tratar cada um desses atletas. Falando do nosso triângulo, então, da parte específica, da parte de preparação física, a gente, como a gente falou semana passada, separa as capacidades físicas principais em 3, sendo elas a força, a velocidade e a resistência. Então, a gente até chegou nesse triângulo que traz bastante informação para a gente e que o desempenho ele é dependente de cada uma dessas capacidades físicas. Quando a gente olha um pouco mais a fundo cada uma dessas capacidades, aí a gente começa a separar um pouco o que a gente quer de cada um dos atletas. Então, por exemplo, aqui eu coloco um laserzinho, dá para ver aí para vocês? Quando a gente fala da parte de força, a gente olha, quando a gente fala de força isolado aqui no canto, a gente fala de força máxima, então é algo mais isolado mesmo, um pouquinho mais sobre força. Quando a gente caminha na direção de resistência, a gente vai falar de esforço repetido, ou seja, o quanto de força eu consigo aplicar em um maior número de repetições e um maior número de vezes. Então, a gente caminhando para a resistência chega aqui. Quando a gente caminha para a velocidade, a gente vai falar sobre potência, que para a gente é fundamental. Então, essas são cada uma das pontas do triângulo de força. Quando a gente fala da velocidade, quando a gente isola o máximo possível a velocidade, a gente fala em velocidade linear. Então, é algo que é bastante importante para a gente, dependendo do atleta, dependendo da posição, inclusive se for sevens, por exemplo, a velocidade linear ainda mais do que o 15, provavelmente. E aí os outros 2 pontos que são fundamentais para a gente são a velocidade com mudança de direção, então velocidade em diferentes direções, com diferentes mudanças de direção, e a agilidade, que aqui a gente separa a agilidade de velocidade com mudança de direção. Por quê? Porque a agilidade ela é dependente de uma reação do que a gente encontra na nossa frente. Então, se eu tenho, por exemplo, corro em linha reta, mudo 45 graus para a minha direita, é uma coisa, eu tenho uma velocidade com mudança de direção. Se eu tenho um adversário que está na minha frente, isso depende do tempo e do espaço, e de uma reação minha e uma interpretação do que está acontecendo na minha frente, eu vou mudar a direção, talvez até nos mesmos 45 graus, mas é dependente do que está acontecendo fora. Então, isso é o principal ponto do que para a gente vai chamar de agilidade de uma forma geral, tá? Mas como esse conceito a gente ainda
não é todo mundo que fica claro para todos. Quando a gente fala no nosso caso, lá nos nossos testes, sobre testes de agilidade, a gente vai estar falando sobre os testes de mudança de direção, tá? Então, é bem importante aqui para a gente que fique claro, quando a gente falar lá testes de agilidade no nosso manual de testes físicos, a gente vai estar falando ali principalmente de mudança de direção. E aí, o nosso terceiro pilar, né, nossa terceira pirâmide, ela vem da resistência. Então, a gente vai falar basicamente de pequenos jogos e alguns pontos com características de força. Então, jogos em que a gente precisa ser resistente, correndo e ser resistente aplicando força por um período mais prolongado do que aquele que a gente faz uma repetição só. Quando a gente fala na velocidade, a gente também coloca os sprints repetidos, então a capacidade de a gente conseguir fazer algo próximo à nossa velocidade máxima, só que com recuperação incompleta. Então a gente está falando de conseguir fazer sprints continuamente, são os sprints repetidos. E a gente vai falar de, eu não estou conseguindo chegar aqui, mas está chegando aqui na ponta, né? Que é o worst case scenario, que para a gente é o pior que pode acontecer no jogo em relação a distâncias percorridas, a número de acelerações, a número de contatos. Como assim? Então, a gente pega o jogo, por exemplo, e identifica que, normalmente, vai ter bola viva durante até 30 segundos. Essa vai ser a média, mais ou menos, de 30 segundos de bola viva, para depois a gente ter um período de bola morta, né? Para ter um período de recuperação. Falando do 15 masculino aqui agora, que são os dados que a gente tem, que a gente está, inclusive, avaliando agora. Então, ok, a gente tem uma média de 30 a 35 segundos de bola viva, para depois ficar 45 segundos de bola morta. Então, a gente tem que preparar os atletas para isso. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na hora de falar das demandas do jogo, mas só para ficar claro o conceito. Quando a gente fala do worst case scenario, do pior cenário possível, ok, mas em um jogo vai ter um momento em que a gente vai ter bola viva durante 95, 100 segundos. Então, o atleta ele precisa ficar quase 2 minutos correndo de um lado para o outro, fazendo acelerações, fazendo tackles, fazendo hooks. Então, a gente precisa ter essa ideia de que a gente precisa preparar o atleta, principalmente para essa parte que acontece no maior número de vezes, então 30 a 35 segundos, mas também, em algum momento, ele vai ter que ficar ali quase 2 minutos correndo. Então, em alguns momentos, a gente vai precisar fazer uma preparação para esse atleta, para que ele resista, e por isso também o termo resistência, para que ele resista, continuar fazendo essas ações de alta intensidade, porque em algum momento, se um grande número de atletas de qualquer um dos times estiver muito cansado e não conseguir resistir a esses estímulos, tem muita chance de criar muitos espaços, e a partir daí eu não preparei para o pior cenário possível e a gente toma um try exatamente nesse momento em que a gente tem uma troca maior de posse de bolas e que a gente não deixou o atleta preparado o suficiente para resistir a esses estímulos, a esse momento na competição. E a partir de cada um desses pilares, né, desses triângulos, a gente criou o nosso manual de testes físicos. Então, aqui, como a gente tinha falado, a gente vai falar sobre potência, então a gente tem diversos testes de potência, a gente vai falar sobre velocidade, então os diferentes testes de velocidade, agilidade, como a gente tinha falado, principalmente com mudança de direção aqui, velocidade com mudança de direção, a força, quando a gente fala dela mais isolada, então uma repetição máxima de diversos exercícios que a gente pode fazer. E a resistência, algumas opções de testes de resistência, que não sei se vocês já ouviram falar, mas a ideia não é aprofundar em cada um dos testes, mas a ideia é que tenha essa possibilidade e que dentro dessas possibilidades a gente tem os objetivos para cada uma das categorias. Então, a gente identificando, por exemplo, nas categorias menores, o que seria bom, o que seria regular, o que seria ruim para cada uma das idades, para cada uma das posições, tá? Então, essa é a nossa ideia,
Aqui, principalmente, quando a gente fala da seleção, né, e de uma estrutura maior, com seleção, federações, clubes, é identificar quem são os atletas que estão em um nível muito bom para potência, quem são aqueles atletas que têm um nível muito bom para força, e conseguir usar da melhor forma possível essa informação para que isso seja aplicado o máximo possível dentro do campo. Tá? Então, a ideia é que a gente saiba, tenha uma ideia, né, de como é o desempenho físico de cada um desses atletas em cada uma dessas categorias, seja no masculino, seja no feminino. Aqui o feminino já também com uma estrutura e uma lógica para 15 adultos e com as categorias menores para os sevens. E aí, só para dar o exemplo para vocês, isso é o que a gente tem naquele nosso manual. Então, cada um dos testes que tem no manual, a gente tem lá qual é o teste, o que a gente precisa para esse teste, o passo a passo da realização desses testes e um vídeo. Calma aí que eu vou precisar voltar a minha seta, senão eu não consigo mostrar aqui para vocês. Não está indo ainda. Aí. Ainda agora. Então, foi. Agora foi, né? Agora foi. Boa. Então, a ideia aqui é que nesse manual a gente consiga identificar qual a posição inicial, qual é a posição final, como a gente faz a mensuração de cada um desses testes. Aqui a gente tem um ótimo modelo, hein, Ari? Muito bom. Obrigado. E tá tudo isso no manual de testes que está disponível para todos no site da Confederação. Não sei se todos já tiveram acesso, se não, por favor, avisem. Isso é para ficar disponível para todos, tá? O Julião compartilhou o link agora. Boa, Julião. Obrigado. Então, a gente falou de potência, a gente fala o mesmo para velocidade. Aqui, claro, vai depender sempre de o que a gente tem à disposição, tá? Em alguns centros de treinamento, para testar a potência, por exemplo, a gente vai ter tapete de contato, a gente vai ter alguns equipamentos que são um pouco mais sofisticados. Mas, ao mesmo tempo, no salto horizontal, por exemplo, a gente precisa só de uma fita métrica e conseguir mensurar. O mesmo aqui para velocidade, seja qual for a estrutura que se tenha, a partir do momento que eu tenho uma fita métrica e um cronômetro, a gente consegue mensurar a velocidade em 10, 30 ou 40 metros, dependendo se a gente está falando principalmente de sevens ou 15. Só uma indicação que a gente faz, né? Quando a gente está falando de 15, a gente usa o 10 metros e o 30 metros. Quando a gente fala de sevens, a gente usa 10 metros e 40 metros, que tem um pouco mais de espaço para correr, nada para além disso, só por isso. Filipão, desculpa interromper. Boa noite. Boa noite. Tá tudo bem? É sobre esse lance da plataforma de testes, também deixar de dica, e tem um aplicativo que é cientificamente comprovado, que é o MyJump, né? Então, em relação a custo-benefício, é tipo 40, 50 reais, e ele consegue mensurar a altura e a velocidade do salto também. Então, é uma ferramenta aí bem útil para a gente, tanto para usar, para ter um parâmetro de fadiga dos atletas, não que eu use, mas eu tive também como matéria, o professor deu instrução como utilizar, mas também para a gente ter esse dado, né? Que às vezes é uma ferramenta acessível e muita gente nem sabe o que é. Perfeito. Boa, obrigado, Robson. Só para complementar sobre isso, segundo Robson, bom que você levantou, porque esse mesmo é uma ferramenta que cada clube poderia, por exemplo, um investimento, porque o MyJump é um aplicativo do Carlos Balsalobra, tá? Que em verdade tem mais de um, tá? Tem o MyJump, tem MySprint, tem o aplicativo para medir os ângulos do nórdico, o exercício do nórdico. Então são vários. Tem também um aplicativo para medir o code deficit, ou seja, o déficit de mudança de direção.
São aplicativos interessantes, tá? Então, o custo-benefício, como você falou bem, Robson, então, válido a dica. Perfeito. Então, só retomando, isso sempre vai depender do que a gente tem de estrutura, mas, como bem falado, vai ter algumas estruturas que a gente consegue comprar com um preço bem mais baixo e que a gente consegue utilizar muito durante a nossa prática. Então, um cronômetro, por exemplo, provavelmente todos vocês vão ter uma fita métrica, provavelmente vai ter disponível em praticamente todo o clube ou federação. E aí a gente já tem, antes de fazer, né, o tapete de contato, por exemplo, ou uma plataforma de força, tem hoje esses equipamentos que no celular a gente consegue tirar essas informações que são acuradas e que a gente consegue utilizar para treino e para teste. Só que mostrar para vocês também o teste de mudança de direção, né, o teste de agilidade, uma das opções. Item, né? Eu acho que era... Qual que estava para vocês, o segundo desenho? Pode ir, Fê, já fechei. Pode seguir? Ok. Então, das opções que a gente tem, ali a gente vai colocar sempre mais de uma opção para cada um dos testes, tá? Mas aqui de agilidade, a gente tinha os 5-10-5 e esse que é o L-test. Isso vocês vão ter disponível em cada um lá no manual, então tranquilo, eu estou passando mais para vocês verem alguns exemplos, tá? E teste de resistência, não sei se alguém já fez, mas esse é o Bronco. É um teste em que você vai 20 metros, volta 20 metros. Vai 40 metros, volta 40 metros. Vai 60 metros, volta 60 metros. Faz tudo isso 5 vezes e marca o tempo. Aqui é bastante importante também que alguns desses testes a gente pode usar, inclusive, como treino, tá? Não é incomum. E acho que dentro de algumas das discussões que a gente já teve na semana passada, de otimizar o tempo, né? Ok, poxa, eu tenho 2 treinos por semana e só consigo fazer isso, não consigo fazer mais. Ok, então não dá para testar uma vez por mês, mas eu consigo fazer um treino de velocidade a cada 2 ou 3 semanas e marco o 10 e 30 metros dos meus atletas. Ou eu faço um treino de resistência em que eu quero saber como que os atletas estão, então eu uso o Bronco, por exemplo, como um teste e como treino para estimular a resistência. A mesma coisa para os saltos, né? Acho que o salto talvez seja até mais fácil. Ok, eu quero treinar potência e eu já vou avaliar o meu atleta dentro desse treino de potência. Sempre é importante lembrar que a gente, para avaliar e para acompanhar ao longo do tempo, que nada mais é esse o objetivo, né, de fazer os testes, de avaliar, é identificar ao longo do tempo como está o desempenho desse atleta, a gente dá condições similares. Então, se a gente está voltando agora de um mês de férias e faz o teste, eu preciso que em um segundo momento o atleta não esteja muito fadigado, não dá para fazer o teste um dia depois de um jogo oficial, porque aí eu vou colocar uma condição de fadiga muito grande para os atletas e não é essa a ideia, tá? Então é bem importante que a gente tenha isso em mente, a condição em que o atleta está e o que foi feito entre um teste e outro, porque às vezes a gente faz programas de treinamento e aí a gente identifica que, ok, por exemplo, em retorno, a gente sabe que o treino de velocidade foi o mais difícil de o atleta treinar quando ele estava em uma situação de quarentena, uma situação de distanciamento social, ok. Então, quando a gente for fazer o treino de velocidade, teste de velocidade, é mais provável que ele melhore nessa capacidade física do que, por exemplo, se dentro de 3 meses de quarentena eu coloquei meu atleta para treinar resistência o tempo inteiro, eu vou identificar que no retorno ele vai estar bem condicionado quando a gente fala de resistência. E se a gente não focar na resistência durante o processo de treinamento e eu reavaliar a resistência, é possível que ele não melhore. E tudo bem, porque está dentro do processo, não foi o objetivo nesse momento. Por quê? Porque eu já consegui treinar bem resistência, não era o foco principal nesse momento,
ele chegou bem de resistência, ok, não vamos nos desesperar se ele não melhorar nessa capacidade física. Então, é bastante importante ter isso em mente, que a capacidade física ela vai melhorar de acordo com o que a gente treinar nesse momento. E cada uma das capacidades físicas devem ter um peso diferente quando a gente fala de posições diferentes, por exemplo. Então, se eu tenho uma primeira linha no 15, eu tenho a expectativa de que a força dele seja muito grande, principalmente no agachamento. Da mesma forma que a exigência para o teste de resistência para ele não pode ser a mesma do que a do fullback ou a do half scrum, que vão correr muito mais durante o jogo e precisam ter um nível de resistência muito maior. Então, esses são conceitos bastante importantes para a gente ter em mente na hora de programar as avaliações e escolher quais são as avaliações que a gente vai fazer. Boa, Fê. Em verdade, antes eu acho de abrir para as conversas, eu só queria reforçar 2 pontos. Ou seja, o primeiro sobre a slide que o Felipe mostrou dos triângulos. Em verdade, essas são só algumas ideias, e não necessariamente vocês vão precisar escolher, tá, ou mesmo as mesmas pirâmides ou as mesmas componentes. Isso principalmente se vocês vão fazer uma análise e vocês querem escolher algumas pirâmides ou os triângulos diferentes, os pilares, como vocês querem chamar, mas não necessariamente precisa ser, por exemplo, força, resistência e velocidade. Nós identificamos esses 3, porque com esses 3 pilares, esses 3 triângulos, nós conseguimos cobrir a maioria das componentes que nós normalmente temos em consideração quando fazemos um planejamento para as nossas seleções. A mesma coisa se reflete também dentro para o que é os testes. Não necessariamente precisa usar os mesmos testes, tá? O que é interessante é mais isso, que se esses são os testes que são utilizados da seleção, é muito mais fácil você ter uma ideia se vocês têm alguns atletas que querem jogar na seleção. Então, sabendo quais são os testes que são utilizados dentro da seleção, é muito mais fácil você escolher o mesmo para ter uma ideia dos parâmetros. Mas é claro que cada um pode escolher os testes baseados sobre as necessidades ou a realidade de cada clube. E claramente, não necessariamente os mesmos testes são válidos para o 15 e para o 7, não mesmos testes são válidos para o masculino e feminino, não necessariamente os mesmos testes são válidos para adulto e juvenil. Então, só esse ponto antes de abrir a conversa, que em verdade você, Felipe, já tocou, era só para reforçar esse conceito. Boa, só então retomando por tudo que o Ari falou, é muito, muito importante e reforçar o que a gente falou semana passada, né? A maior parte das nossas respostas vão ser depende, né? Então, para a gente funciona dessa forma, esses pilares, esses triângulos, eles funcionam para a gente e a gente aprofundou neles, mas isso vai depender muito de como cada clube, cada federação, cada um dos profissionais interpreta o que é importante para o jogo, o que é importante no desempenho, nesse caso, o desempenho físico de cada um dos atletas de vocês. Vamos abrir para as perguntas e discussões? O Fê, no chat aqui não tem nenhuma pergunta, mas eu tenho uma aqui, e aí até para o pessoal ir ganhando um tempinho para pensar e perder um pouco a vergonha, né, para fazer pergunta, acho que é importante. Mas pensando um pouco na rotina, né, daquilo que a gente está falando de seleções regionais e na realidade de como que isso acontece na prática, né, porque a gente está falando de promover encontros para treinar esses atletas, e tem regiões que vai conseguir uma rotina com uma maior frequência, e tem regiões que, às vezes, pela distância, eles vão ter poucos encontros para treinar o grupo, né? Então,
como é que você vê nessa realidade de poucos encontros, como que essa parte de avaliações físicas, elas entram em um cenário, por exemplo, de um dia de atividade de uma seleção? Se entra nesse um dia, se existem outras maneiras de se fazer prévio a esse dia, e se entra nesse um dia, o quanto que esse teste tem impacto, esses testes também têm impacto no desenvolvimento dessas atividades ao longo desse dia. Não sei se... Quer começar, Ari? Sim, Julião, obrigado pela pergunta. Eu acho que entendi. Em verdade, tem um ponto aqui que é válido. Sempre que, bom, as seleções regionais, na teoria, tem que ter as diramações, tem que ter as linhas, tá? Então, eu não sei se nesse sentido seria interessante, por exemplo, que cada seleção regional tenha algumas peças-chave em vários lugares ou em várias cidades, tá? Para conseguir, por exemplo, se nós imaginamos aqui em São Paulo, ok, então nós temos aqui em São Paulo a maioria dos clubes que estão aqui, mas pode ser que tem algumas cidades mais longe, tá, da cidade mesmo de São Paulo. Então, eu que sou o preparador físico, tá, coordenador da região aqui de São Paulo, tenho que ter os meus contatos nesses lugares para antecipar, por exemplo, no caso, no momento que nós temos só um dia onde nós juntamos as seleções regionais em um lugar, claro, não é sustentável necessariamente fazer as avaliações durante aquele dia, pode ser que eu tenha outras necessidades. Então, eu poderia perguntar, por exemplo, para os meus contatos nessa cidade, para eles conseguir fazer algumas avaliações-chave antes que os jogadores venham para a centralização para aquele dia. Quando isso não é viável, ou, por exemplo, então, eu não tenho não tenho esses contatos, não tenho identificado esses profissionais. Principalmente, se você vê essas ferramentas também, de vídeo, a maioria dos testes que nós mostramos não é nada de complexo, que a maioria dos professores de educação física, tá, consegue fazer com pouco equipamento. Então, poderia ser que até o atleta poderia se autoavaliar sozinho. É claro, isso demanda um primeiro período de formação e educação antes de conseguir fazer isso, claro. Mas isso eu acho são os dois cenários que poderiam ser interessantes. Outro cenário, ou seja, vocês falam, bom, ok, eu tenho a minha seleção regional, preciso juntar aqui. Se você tem um cronograma de um dia todo, poderia ser interessante, por exemplo, ter as avaliações logo no começo. Claro, não vai conseguir fazer todas as avaliações, mas, por exemplo, 1, 2, máximo 3 avaliações-chave, para você ter, por lo menos, uma medida geral de onde está todo mundo. E depois depois de um período de recuperação, começar o dia com a parte de rugby, assim, indo para frente. Eu acho que mais ou menos enxergo esses 3 cenários na pergunta que você fez. Felipe, acho que você também tem mais alguns pontos. Boa, é só retomar o depende, né? Então, a gente sempre vai falar, porque depende muito do cenário. Eu acho que o Ari colocou pontos que são fundamentais e que vale destacar, né? Agora a gente está no momento em que o online virou praticamente normal. Então, juntar atletas em um momento online e identificar saltos, identificar, como a gente tinha falado, né, padrões de movimento já de início, acho que a gente já começa a ter informações que são bastante importantes para o que acontece depois. Então, principalmente se a gente vai falar de toda a bateria de testes que a gente faz com as seleções principais, não faz sentido a gente fazer isso se a gente tem um dia só. Mas, ao mesmo tempo, tem informações quantificadas de o que é importante para a gente, principalmente em testes que não levam a fadiga ao extremo da fadiga. Então, por exemplo, testes de velocidade, de potência, se para a gente, como federação, é importante que nossos atletas sejam rápidos, então, beleza, a gente consegue fazer isso e não demanda muito tempo. Então, é o que o Ari falou. O que é fundamental, o que é importante, o que é chave em capacidade física para a gente.
vai ter alguns que vão falar, para a gente é velocidade, para a gente é potência, para a gente é velocidade com mudança de direção. Então, é bastante importante ter isso claro para a gente. O que é mais importante, o que eu quero como eu quero que o meu atleta jogue e o que eu quero que ele faça durante o jogo. Então, aí a gente vai saber um pouco melhor o que é chave para cada uma das federações, e aí a gente tem as sugestões lá no manual de testes que podem ser feitos, todas fazem logo no começo, eu acho que isso que o Ari falou é fundamental, chega, já faz esses testes para ter um pouquinho menos de fadiga, e aí depois segue o cronograma do dia. Mas a parte do online para identificar níveis iniciais e o contato com os clubes para poder trazer informações um pouco mais acuradas e fidedignas é um ponto bem importante, que aí a gente consegue já saber de onde cada um, como esses atletas chegam para a gente. Boa, Fê, obrigado. E aí deu para ter um movimento também para a galera pensar. Então a gente tem o Júlio. Julião, você é o próximo aí com a pergunta, cara, por favor. Opa, boa noite, pessoal. Ô Felipe, aqui em Londrina, a gente fez um trabalho junto com o professor da Austrália, onde a gente desenvolveu testes específicos para o futebol. Então, ele comparou os testes eram jovens, testes observando só a capacidade física, depois fez uns testes observando uma capacidade específica, né, que era driblar com a bola, passar o adversário 1 contra 1, e comparou a situação de jogo, e viu que era muito mais próximo os testes específicos do que os testes somente da capacidade física. Vocês acham que a gente consegue evoluir isso para o rugby e colocar isso em pauta para fazer testes dessa maneira? Eu sei a maior dificuldade do rugby é realmente o ruck, porque quando acontece o ruck, existem várias situações improváveis. Vocês já pensaram nisso, em fazer testes mais específicos que realmente avaliassem a capacidade física, mas numa situação específica de jogo? Boa, é uma ótima pergunta, tá? Aqui entra um pouquinho a parte de nós tentamos, em verdade, em alguns momentos de fazer um mix entre as avaliações, os testes ou de capacidade física com as capacidades técnicas, tá? Agora, o que acontece quando tem esse mix, ou seja, de tentar mensurar os dois no mesmo momento, normalmente é que a parte técnica não fica feliz, tá? Da qualidade de como acontece depois a execução técnica, tá? Então, normalmente, também a nível internacional ficam separadas. É muito mais fácil que o treinador avalia com exercícios específicos ou avaliações específicas a componente técnica, tá? E depois a preparação física avalia a componente separada, só a parte física. A combinação, do que eu sei, já tem algumas avaliações combinadas. Eu sei de uma avaliação feita na Austrália, principalmente feita com o Rugby 7, tá, masculino da Austrália, mas não deu certo. E também nós tentamos, por exemplo, de fazer o Anaerobic Endurance Test com algumas integrações de tackle e pass, mas não funcionou muito bem. Ou seja, o objetivo final, que é avaliar as duas coisas junto, não foi alcançado. Tá? Perfeito, entendi. Muito obrigado. Aí, acho que só complementando, é bastante importante a gente deixar claro que a gente vai dar indicadores, né? Então, a gente não vai falar que quem tem o melhor ioiô vai ter a maior distância percorrida. Mesmo que a gente tenha alguns trabalhos, inclusive com futebol, por exemplo, que mostram que quem tem o melhor indicador de resistência, no caso, teste de resistência e ioiô, tende a ter maiores distâncias percorridas em alta intensidade. Então, a gente acaba colocando isso como uma tendência em indicadores e como isso acontece ao longo do tempo. A gente precisa ficar bem atento, porque até
muitas pessoas falam, não, mas se a gente tem o GPS, por exemplo, a gente não precisa mais de indicadores de testes como indicadores. Mas é importante lembrar também que cada um dos jogos, mesmo que sejam jogos um pouco mais controlados, vai ter um tempo diferente de bola viva, vai ter participação diferente dependendo de quem está em campo, das áreas mais externas ou das áreas mais internas, dependendo dos participantes, se vai ser um jogo de mais contato ou de mais corridas. Então, sempre que a gente coloca testes como indicadores, é importante que a gente tenha claro o que e porquê, né? Então, se a gente está falando do ioiô como resistência, mesmo que a gente trabalhe resistência muito mais em jogo do que fora de jogo, é bom a gente saber ao longo do tempo como que está essa resistência. O mesmo para a potência. O quanto a gente vai trabalhar dentro ou fora dos momentos de jogo só vai aparecer nesse indicativo, nesse momento que a gente fizer o reteste para saber se o que a gente está fazendo está indo para o caminho que a gente quer ou não. Então, tanto os testes muito isolados quanto aqueles que são aproximados, é importante a gente saber por quê, o que e por quê. Então, a gente acaba trabalhando muito mais com esses testes que são mais isolados, porque eles dão um indicador de fato do que a gente falou lá no começo. Para a gente, força, velocidade e resistência são importantes? São. Potência também, que está entre força e velocidade. Então, a gente precisa de indicadores que mostrem isso. E aí a gente acompanha isso ao longo do tempo. Perfeito. Obrigado. Valeu, Júlio. Ellison, quer abrir o áudio e fazer a pergunta, por favor? Opa, então, eu queria saber, assim, somente no ciclo final ali do juvenil, né? Às vezes no clube a gente acaba tendo muita dificuldade, porque vem o jovem, mas ele não é treinável ainda, né? Ele tem muita dificuldade motora, a gente tenta passar os testes, passar as coisas, mas a gente acaba tendo que... não anda. E eu queria saber se tem algum caminho, alguma maneira de facilitar e adiantar esse processo, né? Para ele se tornar treinável mais cedo, mais rápido. Bom, obrigado pela pergunta, tá? Então, aqui entra... Essa é uma situação, em verdade, que acontece também com nós aqui na seleção adulta, tá? Então, não é necessariamente só uma realidade do clube ou de seleções regionais. Eu acho isso é característico. Eu tive a possibilidade também de trabalhar em outros lugares. Isso é característico principalmente de seleções entre Tier 2 e Tier 3, tá? Onde os atletas normalmente chegam no rugby nesse sentido quando eles, por exemplo, escolheram de não jogar futebol, escolheram, por exemplo, de não fazer atletismo, basquete, vem para o rugby. Então, eles perderam aquela parte, tá, falamos de fase importante, então a escolha do rugby é a última para eles chegar. Aqui entra muito a habilidade do treinador, tá, ou do preparador físico. Na teoria, depende da qual é o princípio que vocês colocam como principal. Se é a integridade do atleta e da saúde do atleta, na teoria você teria que fazer toda uma progressão para você depois conseguir chegar, tá, a ter uma qualidade de movimento, para você ter uma avaliação de qualidade também. Mas isso então depende muito a que princípio você tem como core value. Agora, se, por exemplo, eu como preparador físico, treinador, eu falo, bom, em verdade eu não tenho muito interesse, tá? Se o atleta se vai desenvolver de longo prazo, ou ele vai desenvolver também uma qualidade de movimento que vai ajudar para toda a vida dele. Então, eu só preciso ganhar o meu jogo que está daqui a 7 dias ou daqui a 14 dias. Então, lá a escolha fica nesse sentido simples, ou seja, bom, eu preciso que ele performe, então eu posso botar uma carga maior para ele ter uma performance no curto prazo melhor, tá? Mas não necessariamente esse a longo prazo vai funcionar e coloca certeza os atletas em situações de risco. Então, aqui entra muito a escolha, a percepção que tem o preparador físico ou treinador sobre o caminho da escolher. Nós, normalmente, que temos aqui,
Isso para uma realidade, por exemplo, de seleção. Se temos atletas muito velhos que entram na seleção, principalmente eu trabalho junto com o fisioterapeuta e preparador físico para entender qual precisa ser o caminho. Por exemplo, se nós temos atletas que não estão conseguindo agachar, imaginamos que chega aqui dentro da seleção adulta um atleta de 32 anos, tá? Que ele não consegue agachar para dores, por exemplo, no lombar, dores no joelho, não necessariamente eu vou falar, não, você precisa fazer uma RM de agachamento sim ou sim. Isso é muito de acordo com o fisioterapeuta. Diferente se eu tenho um jogador que entra aqui na seleção há 18 anos, então eu tenho tempo de desenvolver ele e possivelmente chegar nesse ponto. Tá? Não sei se, Felipe, você quer integrar algumas coisas também. Aqui é só retomar da discussão e daquele manual que a gente passou a semana passada, né? De exatamente o que foi perguntado. Aliás, obrigado pela pergunta. Que é muito mais dependente de o repertório motor e o quanto teve de estímulo ao longo do tempo do que da idade propriamente dita. Mas, ao mesmo tempo, da mesma forma, a gente precisa identificar a evolução que é individual. Então, o que o Ari falou é muito importante. Para a gente, o agachamento, eu acho que é o exemplo mais clássico, né? Se o atleta não consegue fazer um agachamento só com a barra nas costas, não faz sentido a gente colocar um teste de RM com esse atleta. Então, a gente acaba tirando isso como objetivo, né? A gente tira de objetivo melhorar um RM e coloca como objetivo conseguir fazer o agachamento, porque isso vai ajudar ao longo do processo. Então, acaba sendo bastante individualizado o que a gente precisa fazer com esse atleta e ter aquela noção, né, de que a gente precisa ter uma maior consciência corporal e um repertório motor para conseguir melhorar tanto nos treinos físicos quanto nos treinos técnicos também, né, porque em geral são dificuldades que acabam refletindo dos dois lados. Então a gente acaba ajudando também nessa parte de dar um repertório maior e de dar uma consciência corporal maior para os atletas. Boa. Mal, estava com a mão levantada, é o próximo, e a gente depois tem mais duas perguntas, mas aí você avalia, Fê, porque tem mais uma parte do conteúdo, aí a gente avança com o conteúdo, e depois no final a gente busca elas de novo. Boa noite aí, galera. Bom, uma perguntinha aí para cada um dos dois, para o Felipe e para o Ari, né? Primeiro para o Felipe, para ele comentar rapidamente se tem alguns testes. Quais são os testes, se vocês utilizam aqueles que são de controle, né, diário e semanal, e os testes que vocês fazem, né, de forma mais distanciada, mais pontuais, né? E dentro do cenário, respeitando, lógico, a questão da variabilidade que a gente vai ter aqui de situações nas seleções regionais, que tipo de teste você sugeriria para essas equipes realizarem, né? Contando com a facilidade, a praticidade, a segurança, respeito à individualidade que você falou. E para o Ari, eu ia perguntar o seguinte: Ari, qual é a relação dos testes físicos com a preparação física? É claro que vocês respeitam a questão da posição, né, específica, mas a questão da condição individual de cada atleta. O pilar precisa ter força, é claro, mas cada pilar apresenta um teste físico diferente. Se vocês individualizam essa preparação, né, e também o que vocês sugerem para os preparadores físicos das seleções regionais trabalharem, uma vez que a ideia é ter uma continuidade do processo, né? Os preparadores físicos aqui possam, de certa forma, seguir, né, acompanhando atletas que a gente torce para que falem, eu tenho uma academia, eu posso treinar, o que eu faço, né? Então, que seja um trabalho contínuo, né? Então, o que a gente pode falar para eles aí? Bom, Fê, vai você. Beleza. Obrigado, Mal, pelo questionamento. E é bastante interessante isso, porque, de novo, cai bastante
fácil, né? Porque, por exemplo, a gente, quando tinha uma situação pré-pandemia, a gente conseguia fazer avaliações que são simples e fáceis. Por exemplo, o teste de salto vertical, por exemplo, que a gente, treinando no NAR hoje, né, no Núcleo de Alto Rendimento em São Paulo, a gente conseguia em uma periodicidade muito maior. E aí é aquilo que a gente falou é um teste de potência em que a gente consegue ter um controle legal de como que está a força, no caso a força explosiva, mais fácil do que aplicar um teste de um RM, por exemplo, que ele demanda um pouco mais, né, de tempo e de esforço dos atletas. Então, a gente conseguia fazer em uma periodicidade maior esses testes mais rápidos. Então, hoje, o que a gente tem feito, né, principalmente acompanhando ali o masculino? Como a gente tem o GPS em cada um dos atletas, a gente tem um treino de velocidade, principalmente na preparação, a gente estava fazendo dessa forma. A gente tinha um treino de velocidade pelo menos por semana. E ali a gente conseguia avaliar como esses atletas evoluíam a velocidade máxima deles, que era um fator importante, principalmente para os backs ali. Então, a gente tinha esse acompanhamento bem rápido, né, da velocidade, praticamente uma vez por semana, fazendo um rodízio ali dos GPS. E um teste de resistência, que é o Bronco, que a gente estava usando recentemente, que a gente fazia basicamente a cada 4 ou 6 semanas com um estímulo de treino. Então, a gente, como eu tinha falado, né, usa essa avaliação, mas avaliação junto com o estímulo. Como a gente precisa de um pouco a mais de treino de resistência, a gente faz esse teste, que ele vai dar basicamente ali 1.200 metros em 5 minutos, um pouco mais ou um pouco menos, e a gente, na sequência, dava um pouco de recuperação e fazia o treino técnico. Então, acabava sendo esses os testes que a gente usava. E quando a gente tinha mais possibilidades, principalmente o teste de salto vertical, que era bastante fácil de usar. E aí, em momentos, né, como até você falou, em momentos acabam sendo os testes de força, que aí demandam um pouco mais, mas mesmo assim a gente estava usando, principalmente agora no masculino, como tinha bastante tempo de preparação, a gente conseguiu praticamente 8, 9 semanas de preparação. A gente fez, o primeiro momento, um teste de um RM mais clássico do que a gente tem, e depois, em um treino de força máxima, que era de 2 a 4 repetições, os atletas refizeram principalmente ali barra, agachamento e supino, para que a gente tivesse uma reavaliação de como eles estavam em relação aos níveis de força. Então, a gente está tentando o máximo possível incorporar esses testes em momentos de treino, para a gente ir acompanhando mais vezes e tendo essas informações para fazer os ajustes um pouco mais pontuais, né? Que a gente não precisa esperar muito tempo para fazer os ajustes. E aí, nesse sentido, como sugestão, a primeira pergunta é: o que é importante para o treinador? Acho que esse é o ponto central. Eu quero velocidade, eu quero impacto, como eu pretendo jogar? Para mim, particularmente, gosto muito de testes de velocidade, que são rápidos de fazer, e testes de potência, que também são muito rápidos de fazer. Se a gente conseguir fazer tiver um maior número de pessoas avaliando, né, a gente consegue fazer rapidamente. E se a gente tem interesse na resistência, se for algo importante para os nossos atletas, o teste Bronco, por exemplo, ele é muito fácil, porque em 5 a 6 minutos a gente consegue fazer uma avaliação de resistência para todos. O que a gente precisa tomar cuidado, né, é que isso vai levar os atletas a um nível de fadiga importante em relação à resistência, eles vão ficar cansados, e aí a gente vai precisar de um tempo, de um período ali, para eles se recuperarem antes de fazer o treino técnico. Boa, legal, Schultz, valeu. Acho que uma hora talvez seja interessante a gente, né, propor alguns testes simples e básicos, né, que vêm de encontro a monitorar as capacidades e tentar ajustá-las de acordo também com a tabela que vocês já fizeram, né? Não vejo tanto pelo estilo de jogo, mas sim pelo desenvolvimento global dos atletas, que é um trabalho aí contínuo, né? Mas legal, cara. Show.
Boa, Maurício. Em verdade, eu vou ser curto, porque acho que o Felipe já respondeu também a segunda pergunta que você fez para mim, mas principalmente de como, baseados nos resultados dos testes, a realidade, por exemplo, da seleção ou, por exemplo, de uma seleção regional. Hoje imaginamos que o perfil do atleta que nós queremos, tá, sempre tem que ser decidido o treinador, certo? Então, a maioria normalmente das avaliações, também os parâmetros que nós colocamos como vermelho, amarelo ou verde, foram baseados no estilo de jogo que o treinador queria, tá, para a seleção brasileira. Claro, comparando também esses valores com seleções de Tier 2, principalmente Tier 1. Mas normalmente isso pode ter uma dica ou pode ter, por exemplo, uma sugestão do treinador. Bom, eu quero, em verdade, uma primeira linha não necessariamente muito pesada, tá? Então, com nível de força não extremamente alto, mas, em verdade, però, com capacidade de acelerações alta nos 10 metros. Então, lá é uma questão de gerenciar e de comunicação entre PF e treinador. Agora, nas seleções regionais, se não que isso tenha por exemplo, um treinador que consegue gerenciar todo esse aspecto e consegue ter todas as informações em uma mão só, tá? Então, consegue gerenciar isso fácil. A minha sugestão seria, bom, então, o treinador escolher também os parâmetros físicos. Se tem as figuras separadas, se tem conversação e tem uma boa comunicação, então os dois profissionais trabalham junto, seria uma estratégia junto. Se não tem esse tipo de comunicação, eu manteria, ou seja, ficaria com fixos os parâmetros fixos das avaliações, ou seja, bom, então o preparador físico tem o manual da Confederação Brasileira de Rugby, tá? Então, fica muito mais fixo sobre esses valores, sem sair muito desses valores que tem lá. Assim, a possibilidade de erro fica menor. Tá? Esses seriam os cenários ou as sugestões que eu acho daria para os vários cenários de seleção ou também seleções regionais. Show, Ari. Beleza, valeu. Vamos deixar tempo para os outros aí também, né, Julião? Ô Fê, a gente tem mais duas perguntas aqui, mas acredito, eu não sei, você vê se a gente deixa para o final e você toca a apresentação. Acho, Fê, uma boa da responder, que é essa do Felipe Bicudo, que esse, em verdade, é porque é especialista mesmo para você, tá? Aí que eu não achei ainda. Aqui, Bicudo, faz a pergunta aí. Abre o áudio e pergunta para a gente. Então, eu gostaria de saber, porque a gente falando de testes e processos de treinamento, lembrando que é estímulo e recuperação, né? Então, muitas vezes o pessoal pega uma seleção regional que eu tenho um fim de semana, uma semana para trabalhar e senta treino manhã, tarde, noite, vídeo de madrugada e assim vai, né? Eu queria saber quais as sugestões de vocês para fazerem o controle de carga dos atletas e como vocês estipulam os volumes de treinamento, da onde vocês tiram esses dados, como que vocês chegam nesses dados, que volumes vocês querem trabalhar numa sessão, numa semana ou assim sucessivamente. Boa, Bicudo. Muito legal a sua pergunta. Aqui a gente vai entrar em um tema um pouquinho diferente, então vou precisar que vocês me deem um feedback aí em relação ao conteúdo, tá? Mas para a gente, muito, muito, muito importante é feedback de atleta. Então, quando a gente fala de controle de treinamento, né, programação e controle de treinamento, a gente precisa saber como o atleta está. Então, o que a gente usa, eu não mostrei aqui, em algum momento talvez a gente consiga falar um pouco mais a respeito, mas a gente usa questionários para saber como está a fadiga do atleta, acho que isso a gente falou um pouquinho semana passada. Então, saber como está a fadiga dele e como ele percebeu o treino que ele fez. Então, esse é um direcionamento geral que a gente usa, tá? Então,
se o atleta está completamente fadigado, a gente precisa tirar um pouco da carga. Se o atleta está bem, a gente consegue acelerar um pouco da carga, isso dentro do que foi planejado. Para a gente, o planejamento é um pouco mais fácil porque a gente, por exemplo, tem o GPS. Então, o volume de treinamento em si, ele é baseado enquanto cada atleta de determinada posição corre em um jogo, por exemplo. Então, dá um exemplo aqui. Um centro corre por volta de 6,5 km no jogo. Então, a gente identifica, ok, a gente está fazendo uma semana de baixo volume, uma semana de volume intermediário, volume alto. Se a gente estiver falando de uma semana de volume baixo, então a gente trabalha com em volta de 2 vezes o que ele corre durante um jogo e distribui isso ao longo da semana. Para a gente é mais fácil também, porque a gente tem mais espaço para treinar, né? Diferente do condensado, mas depois a gente entra nisso. Se a gente está falando de uma semana de alto volume, por exemplo, de concentração de carga, aí são outros termos, qualquer dúvida avise. Porque em alguns momentos a gente dá uma concentração maior ou uma redução da carga. Mas se a gente está em uma semana de muito alto volume e intensidade, a gente coloca lá 3 vezes e meia a distância que um atleta percorre durante um jogo. E a gente vai controlando isso ao longo das sessões, a partir tanto da fadiga que o atleta fala que ele está naquele momento, quanto da percepção do esforço que ele teve em cada uma das sessões de treinamento. Para a gente tem a possibilidade também de ver a distância percorrida em cada uma dessas sessões. Trazendo para a realidade do final de semana, por exemplo, aí já muda completamente. Por quê? Porque seria uma concentração muito grande e algo que os atletas estão completamente desacostumados a fazer. Esse é o nosso maior cuidado, isso que a gente tem que cuidar para não extrapolar nas cargas. Porque quando a gente fala, ok, a gente vai correr 2 vezes e meia, 3 vezes o que corre no jogo, em 5 dias, em 6 dias. Então, a gente dá um tempo muito maior para a recuperação desses atletas. É muito diferente de a gente colocar tudo isso em 2 dias. A chance de o atleta ficar muito fadigado e de aumentar o risco de lesão e de aumentar o risco de não conseguir colocar em prática o que se propõe é muito grande. Então, aqui a gente precisa tomar muito cuidado, tanto com a recuperação, quanto com, cara, o que eles estão acostumados a fazer. E aí acaba sendo conhecer bastante o atleta, principalmente porque vocês vão pegar atletas de diferentes clubes. Tá? Se o atleta está acostumado ele nunca treinou 2 dias na sequência, não coloque 6 sessões de treinamento durante 2 dias. Ele não vai aguentar fazer isso. Se o atleta está acostumado a fazer uma sessão por dia, de 1 hora, no máximo 1h30, não coloque uma sessão de 4 horas. Por favor, não faça isso. Aumenta muito o risco desses atletas se lesionarem e chegarem a um nível muito grande de fadiga. Então, uma sugestão aí, já que a gente tem pouco tempo e precisa trabalhar, façam blocos de treinamento ao longo do dia. Então, um bloco de treinamento de 1 hora durante a manhã, mais 1 hora logo depois do almoço, 1 hora no final da tarde. Perfeito. A gente colocou uma recuperação aí no meio em que os atletas conseguem se hidratar, conseguem comer algo, conseguem ter uma recuperação um pouco maior. E aí facilita bastante nessa realidade, né? É bastante importante que os atletas consigam se recuperar. E mantenham essas informações. Como está o nível de fadiga dos atletas? Como eles estão percebendo essas sessões de treinamento? Porque se a gente tem uma escala de 0 a 10 e coloca 3 sessões seguidas no mesmo dia e todas as sessões o atleta fala, cheguei no meu máximo, no outro dia, é certeza, fica tranquilo, o atleta vai estar muito fadigado e não vai conseguir cumprir o planejamento. Muito obrigado, valeu. Obrigado, Bicudo. Uma última desse momento, então, Julião, depois a gente coloca o próximo tema para a gente conseguir, eu acelero um pouquinho, mas depois a gente finaliza se sobrar tempo, pode ser? Perfeito. Arthur Luz, de Minas. Quer fazer a pergunta, por favor, cara? Posso fazer sim. Então,
eu escrevi. E aplicar os testes é relativamente tranquilo, né? Até falaram aí dos aplicativos. Hoje a gente consegue fazer até gráficos aí, relação força-velocidade com um aplicativo, né, no celular. Acho que a dificuldade é mais na hora de interpretar esses resultados, né? E selecionar os métodos corretos para diferentes déficits, né? Então, pô, alguns têm problema na velocidade, outros têm problema na força, na resistência. E aí, como trabalhar isso dessa forma, né? Sim. Obrigado pela pergunta, Arthur. Em verdade, então, aqui você tem um ponto para mim que fica sempre, é bom sempre lembrar, que agora, principalmente com a internet, agora ainda mais com essa situação do vírus, como você falou, nós temos milhões, bilhões de métodos de treinamento, tá? Para você ter como target cada uma essas componentes que, por exemplo, nós falamos. Então, se nós temos um déficit de força, que identificamos isso em uma avaliação, temos provavelmente 60 tipos de métodos, tá, para conseguir alcançar e melhorar o RM ou melhorar a capacidade de força. A mesma coisa para a capacidade de potência, de resistência, indo para frente. Então, aqui entra muito eu falo de qual é a filosofia do preparador físico ou do treinador. Nesse caso, por exemplo, nós aqui na seleção temos isso, ou seja, sempre falamos, fazemos o simples, tá? Bem feito, ok? Que é muito mais efetivo de coisas extremamente complexas, tá? Que são difíceis de aplicar, que não são sustentáveis também, e não vai dar certo. Então, é bem melhor fazer coisas simples, ok? Que são efetivas, e que também funcionam para a realidade onde nós estamos. Então, imaginamos como nós fazemos a interpretação das avaliações. Então, nós fazemos as avaliações, pegamos todos os resultados e nós fazemos essa comparação primeiro dentro do time, tá? Nós temos, ok, todos as primeiras linhas, essas suas avaliações, então fazemos uma comparação dentro do time. Depois temos essas comparações, porque nós trabalhamos como seleção internacional, precisamos fazer essa comparação com nível internacional. E precisamos ver onde nós estamos nesse sentido. Se queremos ganhar de alguns times, por exemplo, como Canadá e Estados Unidos, precisamos saber onde estamos comparado com eles. Uma vez que nós temos isso, podemos também dar esse feedback para o treinador. E o treinador, quando nós passamos esses valores, voltando àquilo que o Maurício também perguntou, não? O que o treinador vai pedindo para nós? Pode ser que nós estamos identificando um déficit de força, ok? Muito grande um atleta, mas, em verdade, o treinador ele está precisando de uma outra componente desse jogador. Ele não está muito preocupado, por exemplo, para o Ari melhorar a componente de força, mas ele em verdade quer mais que ele seja mais potente. Então, aqui são os vários pontos que precisa considerar no momento da interpretação. No momento que você, então, recolhe todas essas informações, a escolha dos métodos, em verdade, é individual. Então, é mais uma escolha de, bom, você como profissional, que tipo de método gosta mais ou se encaixa mais na situação e na realidade de vocês. Então, isso é mais ou menos como nós fazemos, por exemplo, aqui com a seleção nacional. Se nós pensamos agora em uma situação, por exemplo, de estadual, fazer o mesmo esquema, tá? Só que em uma escala menor. Então, primeiro faz uma comparação dentro do time, entre os jogadores que estão na mão de você, tá? Pode pegar alguns dados, por exemplo, cruzar alguns dados com outras seleções estaduais, tá? Para ver a que nível vocês estão. E pode, em verdade, comparar esses dados com os dados da seleção, que você tem aqui, por exemplo, do manual. Então, uma escala menor, você consegue fazer o mesmo processo.
É claro, isso precisa ser junto, se tem a possibilidade de fazer isso junto com o treinador, para depois chegar de comum acordo em qual precisa ser o caminho para desenvolver o plano de treinamento com os relativos métodos. Tá? Não sei se respondi, mas Fê, não sei se quer adicionar mais algumas coisas. Para mim está perfeito. Obrigado. Podemos, então, ir para o próximo tópico, e aí a gente, se tiver tempo depois, a gente retoma as questões que já estão aí. Mais algumas perguntas, isso é, depois que acaba, acho que podemos voltar em algumas perguntas que estão aqui. Boa. Podemos assim? Vamos. Tentar trazer, principalmente, como é um tópico que para todos é bastante comum e a gente trabalha bastante com isso no dia a dia, né? Tentar trazer principalmente esses tópicos centrais e depois a gente discute em cima e segue os questionamentos que estavam muito legais. Acho que esse é o principal objetivo. Então, apresentar esse conteúdo é só para a gente trazer os tópicos para a gente depois discutir. Então, falando na recuperação, né? Acho que a gente até estava falando agora recente com o Bicudo, de que a gente precisa que o atleta ele se recupere para que ele consiga depois dar o máximo dele de novo. Então, basicamente, esse vai ser nosso objetivo central, que ele esteja na melhor condição possível depois de um treino, depois de uma competição, para que ele consiga receber o melhor estímulo e para que ele consiga seguir nesse processo de melhora. Quais são os pontos que a gente foca e que a gente não pode abrir mão dentro de um processo de recuperação? O primeiro e mais importante deles é a hidratação. A hidratação já é sabido que quando a gente está quando a gente começa a perder um percentual muito grande do nosso próprio peso corporal, a gente tem perda de desempenho, certamente, e para frente, se a gente continua, a gente tem até risco de ter falência, inclusive, de órgãos, de tão importante que é a hidratação para a gente. Então, acho que esse é só o exemplo para falar que a hidratação para a gente é fundamental, ela tem que ser o primeiro foco. Então, que o atleta comece qualquer tipo de sessão de treinamento já hidratado. Não vamos entrar em tópicos, né, de hidratados, desidratados, não é o caso aqui, mas que ele tenha um consumo regular e importante de água. Como que a gente faz isso? Quais são os controles que a gente pode fazer disso, que é de uma forma bem simples e fácil? Então, o controle de peso é razoavelmente simples. Então, com uma balança, antes do treino, cada um dos atletas se pesa, depois do treino o atleta se pesa de novo. Então, se eu perdi 1 quilo dentro desse treinamento, usando, claro, as mesmas roupas na hora da pesagem, a tendência é que eu tenha perdido 1 quilo de água. Então, é simples. Dentro desse treinamento, perdi 1 quilo de água, ok, até a próxima refeição, ou faça um esforço de tomar mais 1 litro de água em determinado período. E a gente já consegue controlar isso de uma forma fácil. Ou ao longo dos dias, né? Então, o atleta acorda e faz a pesagem logo que acorda, novamente, com o mesmo procedimento, mais ou menos o mesmo horário, antes de café da manhã, enfim, com todo esse procedimento, com a mesma roupa, com todo esse procedimento feito, a gente consegue identificar ao longo da semana quanto o atleta foi perdendo de peso e, em geral, vai ser muito por conta da hidratação. Existem métodos muito mais acurados para identificar a hidratação, então, a análise de cor de urina, por exemplo, tem um método que a gente pode fazer a análise da cor da urina em si, e aí ali a gente vai identificar a hidratação do atleta. Mas a gente não precisa fazer um exame quase laboratorial para isso. A gente pode só, na internet, vocês podem ver de uma forma fácil. Quanto mais próximo a transparente, quanto mais claro tiver a urina, melhor hidratado esse atleta vai estar. Claro, não logo depois de comer beterraba,
brincadeiras à parte, é ponto importante, mas quanto mais escuro, menos hidratado esse atleta vai estar. Então, são pontos que são fáceis de a gente controlar, então identifica como está a urina do atleta, ele mesmo vai analisar e ver o quanto ele está hidratado ou não, e se preocupar em consumir mais água. E o acompanhamento do peso, tanto dentro da sessão, então logo antes e após a sessão, e ao longo dos dias. Isso para a gente é bastante importante, são formas bastante simples e fáceis de a gente controlar a hidratação dos atletas. Como segundo ponto, a nutrição, aqui mais uma vez, né, é importante deixar claro, não somos nutricionistas, então a gente não vai entrar no mérito de cada um dos macronutrientes e de quanto cada atleta tem que comer. Mas é fundamental que o atleta tenha consumo de carboidrato e de proteína e de gordura, de lipídios, para que ele consiga ter um bom desempenho. Então, se vocês tiverem atletas que são vegetarianos ou veganos, que hoje em dia está cada vez o maior número de pessoas aderindo a esse tipo de nutrição. É importante falar com um nutricionista ou uma nutricionista para identificar como repor a proteína que esses atletas consumiriam com o consumo de carne, por exemplo. Tá? Não estou falando que não pode ser, ou tem que ser de uma forma ou não pode ser de outra, de forma alguma. O ponto é muito mais fácil a gente controlar o que se consome de proteína a partir de carne do que de outras fontes. Então, a gente precisa fazer essas contas para que a gente tenha, de fato, disponível a proteína para que o atleta não perca massa muscular, por exemplo. Mesma coisa, se o atleta está fazendo uma dieta em que não consome nada de carboidrato. Para a gente, carboidrato é fundamental, porque é a partir do carboidrato que a gente vai sintetizar e ressintetizar glicogênio muscular, que é muito importante para a atividade física competitiva. Tá? Então, essas dietas que são restritivas, principalmente, elas precisam ser acompanhadas mais de perto, então é muito que a gente identifique o que está acontecendo com eles, tá? Então, o principal aqui é que a gente tenha disponibilidade e que a gente tenha esses atletas, que eles tenham uma dieta balanceada. Inclusive, para a maior parte dos atletas, inclusive atletas de alto rendimento, uma dieta balanceada é muito, muito mais importante do que um suplemento. Até como conceito, suplemento é algo que vem a mais. Então, o suplemento vai ser quando o atleta tem 2 sessões muito próximas uma da outra e ele tem um consumo muito grande entre essas sessões. Então, ele precisa de um suplemento para que seja de forma rápida. Tá? Então, não são todos os atletas que precisam e não é a todo momento que eu preciso ficar tomando carboidrato, proteína, enfim. É bastante importante que a gente tenha isso claro, principalmente quando a gente está falando de atletas e que parece que o suplemento é algo que vai fazer toda a diferença na hora de recuperar e na hora de o atleta ter desempenho, mas não é verdade. A gente acaba colocando em cima disso uma fórmula mágica que não existe. Para a melhora do atleta e para a recuperação do atleta, o importante é uma nutrição, uma dieta balanceada e não fórmulas mágicas. Isso não acontece, isso não existe. A gente não precisa ter isso como, se você não consegue comprar suplemento, você não tem condições de ser um atleta de alto rendimento. Calma, vamos identificar o gasto desse atleta em energia, vamos identificar como esse atleta se alimenta ao longo do dia e aí a gente pode tirar pode ser que a gente precise de suplementos para alguns momentos e pode ser que não. E a gente tem a opção de recuperação ativa aqui, tá? Então, são diversas as formas, seja uma caminhada para se ativar, seja um trote ou uma bike para voltar a se ativar, para voltar a fazer uma atividade. Ou um alongamento, por exemplo, também pode ser que ele entre aqui. Posso
alongar alguma estrutura que eu preciso um pouco mais e que estou sentindo um pouco mais de rigidez. Aqui, em alguns momentos, vai ter as bolinhas, os rolinhos, que podem ajudar nessa recuperação, principalmente para voltar a ter a amplitude do movimento. Então, são esses os focos dessas recuperações ativas que a gente mobiliza, seja articulações, seja o corpo inteiro, seja em uma bike ou uma corrida. Tá? São opções e que muitos atletas hoje têm recorrido a esse tipo de recuperação. Outro ponto que é bastante importante para a gente, que a gente está bastante acostumado, é a banheira de gelo, né? Cada um vai ser, principalmente na recuperação, existem 2 pontos que são totalmente diferentes e que a gente tem que deixar claro que é dependente do atleta. Existem os direcionamentos gerais e existe como o atleta se sente fazendo esse tipo de recuperação. O que a gente tem como literatura científica e que é indicado é uma banheira de gelo que não necessariamente ela está tão gelada que parece que o atleta nem consegue entrar e fica 3 minutos lá dentro, pode ser que ele se sinta bem, mas o geral é que a gente precisa um pouco dessa banheira um pouco menos gelada e que o atleta fique um pouco mais de tempo, porque aí, além de ter a questão do gelo, a gente vai ter a questão da água, né, que vai apertar um pouco mais e que a gente vai ter um retorno venoso um pouco maior. Então, bastante importante. Ah, não, mas o meu atleta faz 3 minutos a 3 graus. Tudo bem, se ele se sente bem, é o que importa. Mas, ao mesmo tempo, ter claro que, como conceito, a gente precisa de um pouco mais de tempo nessa banheira e aí a gente precisa que essa banheira não seja tão gelada. Aí tem algumas pessoas que estão trazendo outras formas, né, de contraste. Então, faz banheira de gelo, ducha quente, volta para a banheira de gelo, fecha com ducha quente, por exemplo. Que aí a gente consegue alcançar o tempo e a gente consegue alcançar essa variação de temperatura para que tenha principalmente ali a ação da água no retorno venoso dos atletas. Então, banheira de gelo, bastante importante ter em mente que pode ajudar na recuperação dos atletas, mas que a gente tem que levar em consideração, acho que vocês, não sei se já passaram por isso, mas talvez vão passar, de atletas que têm medo ou até tem pessoas que desenvolvem uma alergia ao gelo de tão desesperados que esses atletas ficam e começam a ficar com a pele toda vermelha e empipocada. Então, a gente precisa tomar cuidado com as obrigatoriedades e entender como que a gente consegue chegar nesses atletas. E que a gente acaba falando menos, mas que é talvez um dos pontos mais importantes para a recuperação, é o sono, né? A recuperação precisa de descanso. Então, o atleta precisa de pelo menos 8 horas de recuperação. De novo, eu tenho um atleta que só dorme 5 horas. Tudo bem, ele vai ser algo fora dos parâmetros normais, mas inclusive a gente já tem alguns estudos que trazem que os atletas precisam de pelo menos mais de 8 horas de descanso, de sono, porque se eles dormem um menor número de horas, eles começam a ter maior risco, maior chance de se lesionarem. Então, é bastante importante que a gente foque nisso. E, hoje em dia, cada vez está mais claro que a higiene digital, então, tirar o celular, tirar o computador, fazer exatamente o contrário do que a gente está fazendo agora, antes de dormir, é bastante importante para que a gente consiga dormir bem, para que a gente consiga descansar bem. Então, a ideia é que o atleta fique pelo menos 1 hora sem ter celular, computador, TV, e depois ele consiga dormir pelo menos 8 horas. Essa é a indicação geral para que tenha uma melhor recuperação. E lembrando que, a gente tem outro tipo de estímulo, a gente tem outro tipo de atividade. Então, para o atleta, por exemplo, se ele descansa mal, ele tem mais risco de lesão. A gente, na próxima reunião online, vai ter muito menos risco de lesão do que um atleta no campo tacleando e fazendo ranking. Então, são estímulos diferentes que a gente precisa deixar claro em relação à brincadeira aqui da gente fazendo uma reunião, mas que para eles é fundamental que tenha esse descanso e principalmente
essa higiene digital. Esse aqui é um exemplo muito legal que o Maurício, outro preparador físico que trabalha junto com a gente, e que a seleção colocou essa recuperação de ouro como foco quando os meninos estavam participando da competição sub-20, o Trophy. E aí ali tinha alguns pontos que eram centrais para a recuperação e que cada um dos atletas deveriam todos os dias, depois de um treino ou jogo, podiam escolher o que fazer e como fazer para ganhar esses 10 pontos, para fazer essa recuperação de ouro. Então, reidratação e renutrição, como a gente falou, muito, muito importante. A gente precisa repor o que foi gasto. Então, 5 pontos. Fazer a recuperação ativa aqui, principalmente, aqui o exemplo é a bike lenta. Fazer recuperação ativa com com alongamento e flexibilidade. O descanso a partir de mais de 9 horas de sono. Aqui, muitos têm utilizado a meia de compressão, por exemplo, calça de compressão, por exemplo, que ajuda também na recuperação, e fazer o banho de gelo, fazer ali a recuperação através da banheira. Então, esses eram as opções dos atletas, e a ideia é que todos eles conseguissem pelo menos 10 pontos depois de cada treino, depois de cada jogo. Então, quando a gente falou hoje de avaliação, falamos um pouco de quando e por que a gente faz essas avaliações e quais as capacidades físicas que são fundamentais e determinantes para a gente. E na recuperação, um pouquinho sobre conceitos de hidratação e nutrição, que são bastante importantes, e de como o descanso faz com que o atleta se recupere e tenha condições de fazer uma nova atividade de alta intensidade, alto volume, ou de acordo com o que a gente tiver planejado para o dia seguinte. Felipe, eu só queria complementar 2 pontos que estavam dentro da apresentação, em verdade, mais para a realidade mesmo das seleções estaduais e para os clubes, ou seja, a parte de nutrição e hidratação, tá? E a parte também de recuperação ativa. A primeira é que muitas vezes, claro, nós nas situações assim no Brasil, tem o treinador que precisa provavelmente gerenciar todas as várias áreas, tá? Mas algumas vezes pode ser interessante também de se mexer e perguntar, talvez tem nutricionista na cidade que só tem interesse a ter parceria com o esporte, tá? Então, por exemplo, de ter visibilidade, então ter esse tipo de parceria que pode ajudar, por exemplo, em algumas situações, os atletas com a parte de nutrição, hidratação, e tudo isso é todo de ganho. Principalmente se vocês têm um atleta que nunca tive, por exemplo, uma educação de nutrição ou do que precisa comer em momentos específicos do dia, pré-treino e pós-treino, uma ajuda pequena pode ser de um especialista, um nutricionista, pode fazer uma diferença muito grande. Então, isso é mais a capacidade de quem encarga, manager, treinador, preparador físico, que seja, de se mexer e tentar de pesquisar. Isso é fácil, tá? Porque, claro, é sempre melhor ter um especialista, tá? Gerenciar e passar as informações que não necessariamente tem, por exemplo, um preparador físico, um treinador, ter que fazer também esse trabalho. Outro ponto é da recuperação ativa. Isso entra um pouquinho mais já sobre a educação dos atletas, principalmente se são jovens, ou a possibilidade de comprar alguns equipamentos de recuperação que agora todo mundo tem, tá? E que é verdade que é um custo, mas, por exemplo, nós com a seleção é obrigatório que do investimento do elástico, todo mundo consegue comprar na Decathlon, meia de compressão, todo mundo consegue comprar na Decathlon, tá? E rolinho. Então, esse é um equipamento que é de base,
que, em verdade, você com investimento mais ou menos de uns R$150, uns R$180, tá? Consegue ter um equipamento que já ajuda a recuperação e que já pode fazer uma diferença de algumas 3 ou 4% da recuperação de cada atleta. Então, isso é mais para a realidade do clube. Muitas vezes nós gastamos dinheiro em algumas coisas que não fazem sentido, quando, bom, o atleta é segurar um pouquinho, ou mesmo se o clube tem a possibilidade de dar uma ajuda aos atletas em fazer esse investimento, acho que é válido. Tá? Esses são esses 2 pontos adicionais mais para a realidade do Brasil. Acho que tem algumas perguntas. Não sei se tem algumas perguntas relacionadas a esse tema, mas tem também uma outra antes, Felipe. Acho que esse também é mais para você, a última. Boa, em relação à carga interna para jovens, né? Boa, aqui muito legal. Obrigado aí, Camila, pela pergunta. Mas é bastante importante a gente, principalmente quando a gente está trabalhando, não sei até que ponto vocês já trabalham com atletas jovens que treinam em conjunto com atletas adultos, tá? A gente acaba trazendo um pouco da realidade do adulto para o jovem quando a gente está trabalhando com eles, e isso acaba, em algum momento, sendo um pouco perigoso. Em 2 pontos centrais para a gente quando a gente está falando de rugby, né? Quando a gente está falando de rugby, tem o ponto do contato, que já é primordial, então muito cuidado com atletas adultos treinando com atletas jovens, tackles, hooks, a gente vai ter atletas aí de 120, 130 quilos, com mais experiência, mais acostumados a esse tipo de situação, e atletas de 70 quilos, 80 quilos e que não estão acostumados com esse tipo de situação. Então, esse é a questão do controle de jovens e adultos. Eu prefiro olhar já primeiro por esse lado, e segundo que, diferente do que a gente tem como normal, né? Ah, não, mas tem 18 anos, tem que correr mais. Na verdade, quando a gente coloca em modalidades coletivas, quando a gente coloca um jovem de 18, 19 anos de idade junto com os adultos, principalmente quando os adultos já têm um nível mais elevado de treinamento, acaba tendo um estresse adicional de treinar com adultos, de estar em um ambiente competitivo e de ter que se provar o tempo inteiro e de ter que correr mais o tempo inteiro. Então, a gente tem uma junção de muitos fatores em que, em alguns momentos, o que acontece? O atleta percebe um treino muito parecido entre adultos e jovens, só que o jovem ele percebe o treino mais pesado. E isso, ao longo do tempo e acumulando as cargas, ele aumenta o risco de lesão, porque a gente tem um aumento muito grande da carga, porque ele não estava acostumado com essa carga de adulto, e agora, além de ser uma carga maior, tem todos esses fatores externos que influenciam. Então, eu não pensaria muito na referência em um número, por exemplo, 3.000 unidades arbitrárias, o que já ajuda a gente a saber se é baixo ou alto. Não pensaria muito nesse número específico, mas sim em cuidar para que esses atletas jovens, em alguns momentos, não façam toda a parte de rugby, por exemplo. E esses atletas, em alguns momentos, que a gente converse com esses atletas e entenda o que está acontecendo e faça um comparativo. Ok, os atletas adultos, aí só para explicar para todos, né? Porque quando eu falo unidades arbitrárias, de repente, acaba ficando meio perdido. Uma das formas da gente controlar a carga, que a gente começou a falar com o bicudo, é pela percepção subjetiva de esforço da sessão, que o atleta responde um número de 0 a 10, de quão difícil foi, quão pesado foi esse treino para ele. E aí a gente multiplica esse número de intensidade pelo volume em minutos e tem uma unidade arbitrária para aquela sessão. Então, só para dar um exemplo, o atleta respondeu de 0 a 10, 5, e foi um treino de 1 hora, então 60 minutos, a gente multiplica um pelo outro, então 300 unidades arbitrárias. Ficou um pouco... e a gente pode aprofundar mais em outro momento, mas só para dar esse cenário de que
para a gente não é tão importante o valor em si, porque cada atleta vai responder de uma forma. Pode ser que o Ari sempre responda alto, o Júlio sempre responda baixo e eu sempre respondo intermediário. Então, no indivíduo, o importante é ver essa variação e a variação dentro do grupo, como o Ari tinha falado, inclusive, dos testes. Então, se eu sou um atleta jovem e estou no mesmo grupo que o Júlio e que o Ari, e eu sempre respondo acima, é aquilo que a gente tinha falado. Então, eu estou correndo mais, eu estou com uma pressão a mais, eu estou tendo que me esforçar muito mais para conseguir fazer o que eles normalmente já fazem e conseguem se controlar bem. Então, muito cuidado com atletas jovens, seja no contato, seja no volume total de treino. Então, esse é o ponto central, mais do que um número em si. Tá? Exato, Camila. Relativizando com a equipe e relativizando com o que é normal para esse atleta. Perfeito. Boa, Fê. Não sei se o pessoal tem mais pergunta. Quem tiver e quiser abrir o áudio sobre esse último tópico também de recuperação, ou até mesmo do outro, né, que a gente falou que ia ficar algumas coisas para agora, para essa janela final. Fiquem à vontade aí. Bom, Fê e Ari, né? Eu não sei se depois alguém queira fazer alguma pergunta a mais, mas eu não sei se vocês têm algo também para contribuir e ir direcionando para o encerramento dessa sessão, né? Desse encontro. E aí, caso se alguém tem alguma pergunta, a gente responde, senão a gente já vai caminhando para o término do encontro de hoje aí. Júlio, não, só que você, na verdade, já respondeu aqui dentro das perguntas que foram feitas sobre as sugestões de aquecimento antes das avaliações, antes dos testes. Dentro do manual tem uma sugestão, como você também explicou, tem uma sugestão, mas isso também depende muito das estratégias, é relativo às escolhas de cada treinador ou preparador físico, tá? O estilo de aquecimento. Mas dentro do manual tem uma explicação de aquecimento geral que pode ser como exemplo antes das avaliações físicas. Boa, e aí como contribuição, qualquer um desses dois tópicos, né, eles, tanto a avaliação quanto a recuperação, acho que todos os que a gente vai conversar, mas esses em especial, eles são muito dependentes de um processo de educação dos atletas, né? Então, alguns atletas, eles entendem a avaliação como, eu vou entrar ou sair da seleção, ou eles se colocam em uma pressão que não necessariamente acontece. Então, por exemplo, se a gente faz essas avaliações recorrentes, o que a gente quer, na verdade, é identificar a evolução do atleta de uma forma geral, né? Então, isso trazer essas informações, conversar bastante com os atletas sobre esse processo de avaliar como sendo algo rotineiro, avaliar não para jogar ou não jogar, é para saber como que está a avaliação desse atleta ao longo do tempo. Isso é bastante importante, porque em algum momento pode ser que eles se coloquem em uma pressão tão grande que não consigam fazer bem o teste, ou se colocam em uma pressão tão grande que o teste vira o foco, que aí também é o contrário, né? Atletas que ao longo do processo treinam para o teste e não para jogar. Então, é bastante importante que a gente tenha essa conversa ao longo do processo com os atletas. E a recuperação ainda mais, porque é um momento em que a gente não está junto com eles em geral, né? Então, muito do que o atleta vai fazer antes de dormir, só ele vai saber. Então, essa informação que a gente passa para ele é fundamental conversar e desenvolver ao longo do tempo.
porque senão a gente não vai conseguir os melhores resultados. A mesma coisa, pesagem. Em geral, quando tem muitos atletas, eles vão reportar o que eles viram ali, mas eu quero. A ideia não é enganar o preparador, não é enganar o treinador, é fazer com que isso seja parte do processo de treinamento, identificar o quanto eu perdi de peso e por conta disso eu preciso me reidratar, o quanto eu perdi de peso e o quanto eu preciso comer depois do treino ou antes do treino, principalmente quando a gente fala ao longo da semana. Então, todos esses processos de conversa e de criar uma relação de que todos são fatores fundamentais para o processo de treinamento para chegar lá na frente em um melhor desempenho. Não que isso vá fazer diferença nesse momento, ele vai fazer diferença ao longo do tempo, em médio e longo prazo principalmente. Boa, e aí 1h30 depois o Gabó conseguiu resolver o problema dele, da internet, e queria contribuir com a gente aqui um pouquinho também, Gabó? É isso, Julião, tô aqui desde o começo, só sábado que foi o problema. Tava ao mesmo tempo em 2 locais, mas estou aqui. Bom, pessoal, boa noite aí, para quem ainda não tinha falado. Antes, agradecer o Schultz e o Ari aí pela aula, agradecer a todos vocês pela participação, mas eu acho que também é importante trazer uma reflexão, que a gente está num processo de preparação aí para o Campeonato Nacional de Seleções Regionais, e acho que tem muito conhecimento que a gente está trazendo, não só nesse encontro de preparação física, mas também nos encontros mais técnicos. Acho que é fundamental vocês já tentarem começar a transformar esse conhecimento em ações, seja incluindo dentro do planejamento de vocês. É óbvio que tem muita coisa que está sendo falada que talvez não se apliquem no momento, pelo período que a gente está, pela pandemia, pelo isolamento. Outras talvez vão aplicar lá na frente, outras já se aplicam, e algumas talvez vão ter que ser adaptadas, vão ter que ser transformadas na realidade que cada um de vocês tem. Então, é pegar uma informação, um conhecimento ou outro, e ver de que forma ele pode ser adaptado ou somado em algum conhecimento que vocês já tenham, para colocar dentro desse planejamento para as seleções regionais. Mas é importante que, eu não sei como é que está dentro de cada uma das regiões, mas é importante que vocês tentem se encontrar como staff nesses períodos que a gente não tem reunião e colocar esse conhecimento em prática, sabe? Seja dentro de um plano, seja, enfim, ensinando pessoas que não estavam aqui sobre o que vocês acabaram de aprender, porque às vezes transmitindo conhecimento para outras pessoas faz com que o conhecimento fique mais forte para aquele que está transmitindo. Mas não deixem perder, não deixem passar, até porque em breve a gente vai ter uma nova reunião aí com os staffs das regiões para ver como está o andamento dos planos, para ver como está a sequência aí dos processos de preparação das seleções. Beleza? Da minha parte era isso, Julião. Então, de novo, aí agradecer a todos e, enfim, e seguimos em contato. Boa, Gabó, obrigado. Então, pessoal, acho que por encontro de hoje, eu vou deixar ali as considerações finais para o Ari e para o Felipe para se despedir, mas antes, só mostrar para vocês como é que fica o nosso cronograma aí, né? Então, na próxima semana, a gente tem o nosso último encontro na preparação física, a gente vai abordar sobre as demandas do jogo e a preparação para treino e jogo, né? Então, entra um pouco até na contribuição que perguntaram do aquecimento. Então, a gente vai trazer um pouco desse tema no próximo encontro, tá? E é no mesmo formato. Então, na próxima quarta-feira, às 8 horas da noite, nessa mesma linha de discussão e de troca de conhecimento, tá? E só aproveitando também que aqui nós temos um grupo de treinadores também que está acompanhando. Essa semana a gente não tem encontro, né, da parte técnica. O nosso encontro é na próxima semana. Então, devido ao encontro na quarta-feira com a preparação física, o encontro de discussão técnico ele vai ser no final da semana, então no sábado. Porém, nessa semana a gente encaminha o vídeo para vocês assistirem ao longo da próxima semana também. Tá? E o próximo encontro a gente vai ter um papo com o Will, que é head coach da seleção feminina. Tá bom? Ele que vai trazer esse tema para a gente. E, reforçando, então, na próxima semana a gente tem Ari e Felipe, com o último ponto aí da preparação física nesse processo de mentoria
das seleções regionais. Felipe, Ari, obrigado. Então, passo a palavra para vocês para a gente encerrar o encontro aí. Boa. Não, eu de novo agradecer, eu acho válido agradecer ao feito que todo mundo fica aqui até às 10 horas da noite escutando. Então, espero isso, como também o Gabo falou, tentar de pegar alguns pontos principais ou chave, tá, e conseguir aplicar alguns deles na realidade de vocês, e não necessariamente todo aquilo que vão escutar, porque é claro que vai ser um monte de informações, vai ser muitos conceitos, alguns não se vão aplicar necessariamente à realidade que vocês vivenciam, tá? E também é claro que essa situação do vírus é uma situação que agora vai trazer alguns problemas, mas que possivelmente esses problemas não vão ser assim para sempre. Tá? Então, mas obrigado mesmo e nos vemos na próxima quarta. Pessoal, boa noite. Mais uma vez agradeço muito a presença e contribuição, né? Acho que a nossa ideia aqui é mais trazer conceitos e discutir. Então, fiquem à vontade para aplicar. Eu acho que é muito legal a sugestão de aplicar. Identifica, isso faz sentido para mim, isso não, isso eu fiquei na dúvida. E aí, quarta-feira que vem, a gente está aqui de novo para identificar e discutir sobre esses pontos que ainda não ficaram tão claros. Porque acho que na experimentação é colocando em prática que vai fazer mais ou menos sentido cada um desses conceitos. Então, mais uma vez, muito obrigado por estarem aí de novo com a gente, contribuindo para essa discussão que ajuda muito todos. Inclusive, para a gente é fundamental, é muito legal discutir e conversar sobre esses conceitos e aplicações em diferentes realidades, é muito rico para todos. Obrigado. Boa noite a todos. Ô Felipe, pessoal, só uma coisa que acho que é importante, né? Acho que todo mundo tenha conhecimento, a nossa rotina, né, no NAR, do alto rendimento, nós estamos de portas abertas para estar recebendo vocês a qualquer momento, a qualquer período, que, lógico, a gente não tem alguma restrição por parte da pandemia. Então, acho que é um ponto importante, porque aqui é um pouquinho daquilo que a gente pode contribuir. Então, se vocês quiserem ter uma profundidade, quiserem acompanhar uma rotina da parte da preparação física, da parte técnica, ver tudo isso em prática, a gente também está aberto a receber vocês numa visita de um dia, de uma semana, de um mês, para que a gente possa ter melhores interações aí. Então, coloca isso também como uma possibilidade, e caso faça sentido para vocês, pode entrar em contato que a gente organiza um melhor período, até mesmo porque a gente tem a seleção feminina se preparando para as Olimpíadas, a seleção masculina que vai se preparar para a qualificatória do Mundial. Então, é um período bem importante aí que eu acho que pode ser bem enriquecedor para vocês. Beleza? Por hoje é isso. Mando no grupo lá depois. Já mandei, né, o link aí de alguns materiais e em breve mando o link do vídeo também do encontro de hoje. Tá bom? Obrigado, pessoal. Dúvidas a gente se fala por mensagem. E até a próxima semana. Bom descanso a todos. Valeu. Falou, valeu, boa noite. Valeu, pessoal, boa noite.